Olá, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos continuar aí, né, na nossa apostila 3, agora falando ainda continuando um pouquinho da parte da biografia romanciada que nós já vimos, e só que nós vamos agregar a informação de autobiografia, tá? Então, eu coloco aqui para vocês, ó. Texto biográfico, foi o que nós fizemos já nas outras aulas, que botei um textozinho falando um pouquinho de biografia para vocês, e vamos focar agora na autobiografia. Então, ele diz assim: textos sobre a vida de personalidades são muito comuns e podem ser escritos com diferentes estilos e finalidades. Um texto biográfico, por exemplo, deve ser objetivo e conter informações geralmente elencadas em ordem cronológica sobre a vida do biografado. Então, foi o que nós falamos nas aulas anteriores sobre biografia. E aí a gente vai agregar essas informações com a parte de autobiografia. Então, vamos tomar cuidado para não confundirmos biografia de autobiografia. Então, vamos ali. Há também a possibilidade de a própria personalidade escrever sobre sua vida. Então, é agora que a gente vai diferenciar isso aí. A biografia, nós temos uma pessoa, né, qualquer pessoa. Geralmente, quem faz biografia, quem tem biografia, né, são pessoas mais importantes. Mas nada impede que eu não possa fazer biografia de alguém. E aí, a biografia, você, né, ou uma outra pessoa escreve, né, ou pega informações dadas de uma outra pessoa, de terceira pessoa, ok? A autobiografia já é sua. Então, olha aqui, ó, sobre sua vida. Então, a autobiografia fala de você. É você escrevendo sobre você, né? Vamos supor que eu queira falar um pouquinho sobre a minha vida. Então, eu vou escrever, né? Eu, Luana, vou falar, né, algo sobre a minha vida. Então, eu vou estar sempre usando a primeira pessoa, falando do eu, né? Usando marcadores de tempo, né? Marcadores temporais focado em mim, né? Hoje, amanhã, ou eu quero falar aqui no dia de hoje, eu, Luana. Então, eu vou sempre focar eu, Luana, porque é a primeira pessoa. É autobiográfico. Então, é eu falando de mim. Tá? Diferente de uma biografia qualquer, que eu vou pegar a biografia de alguém, né, de terceira pessoa, para poder ler ou escrever. Aqui, ó, sobre sua vida. Em primeira pessoa, produzindo o que conhecemos como autobiografia. Tá? Então, a autobiografia é primeira pessoa falando de si mesmo. Por fim, existem as biografias romanceadas, em que as trajetórias de determinadas pessoas são retratadas em livros por biógrafos, que selecionaram cuidadosamente particularidades do biografados e momentos importantes de sua vida. Então, aqui na biografia, né, é alguém falando de uma outra pessoa. Ah, professora, falando da vida de uma outra pessoa? Sim, né? Vamos supor que eu, Luana, queira fazer a história da professora Flávia, por exemplo, né? Aí eu vou, claro, coletar tudo de importante da Flávia, vou escrever e vou falar sobre a Flávia. E aí eu estou fazendo uma biografia. Agora, não, eu vou falar de mim, vou coletar todas as minhas informações, eu mesma vou fazer a minha autobiografia. Então, autobiografia você fala de você e biografia você fala da vida de terceiros, ok? Essa é a diferença. Aí temos aqui, ó, características da biografia romanceada. As biografias romanceadas associam literatura, jornalismo e história, com um propósito de contar a vida de alguém. Trata-se, portanto, de um gênero narrativo e por isso deve apresentar os seguintes elementos, que é o elemento normal de uma narração normal, que contém personagem, tempo, espaço, enredo, tá? Então, a diferença, nós temos 3 tópicos, a biografia sozinha,
nós temos a autobiografia e nós temos a biografia romanceada, que se aproxima muito da biografia em si, né? No caso da romanceada, você vai contar uma história no modo geral, com todos os elementos estratégicos de uma narração, que é tempo, espaço, personagem, tá? Então, esses três tipos, vocês têm que tomar cuidado só com os nomes para não confundir, né? Biografia com autobiografia. Autobiografia sua, biografia de terceiro. E existe a romanceada, que é uma biografia um pouco mais produzida no gênero de narração, né? Ou seja, conta mais uma história dentro de um enredo, tá bom? Escritas em terceira pessoa apresentam o biografado por meio de descrições bastante subjetivas que revelam pontos de vista do biógrafo sobre a personagem retratada. Cabe a ele realizar os recortes que deseja, de forma a destacar aspectos da vida e da personalidade da personagem, sem, no entanto, abandonar o compromisso com a verdade dos fatos narrados. Tais fatos são geralmente narrados em ordem cronológica, organizados em capítulos que destacam informações do espaço e do tempo. Sabe o que é engraçado? Essas biografias, né? Principalmente essas romanceadas, a gente vê muito na Globo, né? Que falou sobre a vida da Hebe, falou sobre o... Esqueci o nome dele agora. Enfim, tem vários... Fala da vida de todo mundo. Filme, por exemplo, né? Tem filme da história de Zezé de Camargo, tem filme da história daquele lutador de boxe, que eu também esqueci o nome dele. Então, assim, todos eles falam da vida dos outros, né? E aí, alguns, que agora que eu falei, foquei na Hebe, que foi o último que passou e teve uma polêmica, né? Que os filhos da Hebe estavam dizendo que não era bem assim que aconteceu as coisas. E aí, a Chacrinha, lembrei, né? Que teve uma história que foi Chacrinha na Globo, a série do Chacrinha. E aí eles falam, e às vezes não necessariamente aquilo ali é o real, né? Às vezes aumenta um pouco, às vezes distorce um pouco. Então tem que ter muito cuidado quando você faz uma biografia. Tem que coletar dados realmente certinhos, né? Para não dar algum problema no meio do caminho. Porque a pessoa pode questionar. Aí se a pessoa não está viva, mas tem a família ali por trás, né? A família pode questionar, que foi o caso que aconteceu aí com a família da Hebe. A linguagem empregada é literária, podendo haver alternância entre o uso do discurso direto e indireto, e privilegia-se a norma padrão e o emprego de verbos no pretérito perfeito e imperfeito, ou seja, porque trata muito do passado, né? Você vai fazer a biografia do futuro, porque não tem como. Né? A professora do presente vai ficar pouco. Então, você tem que fazer mesmo a biografia do que já aconteceu da vida daquela pessoa, até da sua mesmo. A própria autobiografia, você vai falar do que aconteceu. Você não tem como falar de uma coisa que vai acontecer. Ah, eu quero ter muito dinheiro, vou ser presidente da república. Não tem como. Você não é evidente, não tem bola de cristal para saber como foi sua vida, como vai ser sua vida. Então, tem que ser sempre associado ao passado. Por isso que a gente usa o pretérito. Em alguns casos, até o mais que perfeito entra também. É porque o mais perfeito, como as pessoas quase não usam, não, então na hora que conjuga ali, conjuga mais no perfeito e no imperfeito. No caso do discurso direto e indireto, é mais por conta que dificilmente você vê diálogo ali, né? Então, a gente acaba usando o indireto mais até, ok? Deu para entender essa diferença? A linguagem que é usada dentro dessa estrutura, né, de biografia, que serve também para autobiografia, com a diferença que na autobiografia você usa a primeira pessoa. E na biografia, como se trata de terceiros, você usa a terceira pessoa. Então, cuidado aí nessa divisão de estrutura. Ok? Foi? Então, terminamos aqui. E aí, na próxima aula, a gente vem com exercícios. Beijo!